Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós, em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza. Por isso eu te peço que o Senhor faça que nós nos enxerguemos da maneira correta, assim como o Senhor nos vê. Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados, mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh meu Deus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, por aqueles que se veem como gafanhotos, por esse irmão e por essa irmã que estão olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para ti, por aqueles que olham para as suas limitações e se esquecem de olhar para o teu poder. Pai amado e querido, abre os olhos dessas pessoas, mostra a elas quem elas são em Cristo, mostra que elas foram criadas à tua imagem e semelhança, que elas são mais que vencedoras, que elas são filhas do Rei, que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios, para que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que formos empreender. E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, que eles sirvam para o nosso alimento, que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando gigantes na sua vida financeira, por aqueles que enfrentam gigantes de enfermidades, por aqueles que enfrentam gigantes nos seus relacionamentos e que estão lidando com os gigantes emocionais internos. Que eles vejam esses gigantes não como ameaças, mas como oportunidades de ver o teu amor se manifestar. Que o Senhor nos conceda graça, unção, sabedoria e discernimento para derrotar todos esses gigantes. Que o Senhor nos conceda fé para crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos encha de coragem para entrar na terra prometida, mesmo que haja gigantes nela. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Vamos ler juntos a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tem uma outra versão que diz: credes em Deus, credes também em mim. Receba essa palavra na sua mente, no seu coração e no seu espírito. E receba a paz de Deus que está repousando nesse momento sobre você e sobre a sua família. Amém? Você tem vivido com o coração perturbado? Você acorda de madrugada com a mente cheia de preocupações? Você passa o dia inteiro ansioso, pensando em tudo que pode dar errado? Você muitas vezes sente aquele aperto no peito, aquela angústia que parece não ter fim? Se a sua resposta é sim, então essa palavra é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar, para te dar direção. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Jesus disse assim: não se perturbe o vosso coração. Repare que isso não é uma sugestão, irmãos, é uma ordem. Jesus não está dizendo: seria bom
se você não se preocupasse, ele está ordenando: não perturbe o seu coração. E quando Jesus ordena algo, é porque é possível a gente obedecer. Ele nunca nos mandaria fazer algo que nós não podemos fazer. Isso significa que a preocupação, a ansiedade, o coração perturbado, não são coisas que simplesmente acontecem com você. São escolhas. Você pode não perceber, mas toda vez que você permite que a preocupação domine a sua mente, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo não confiar em Deus. Você está escolhendo carregar um fardo que Deus nunca te pediu para carregar. Romanos 14, verso 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Se a fé é confiar em Deus, a preocupação é o oposto. Quando você se preocupa, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não confio que tu tens o controle. Mas presta atenção, eu não estou te condenando, eu estou te libertando. Quando você entende que a preocupação é uma escolha, e muitas vezes também pode ser pecado, você entende que pode se arrepender e escolher fazer diferente. Você não foi criado para viver com o coração perturbado. Jesus estava falando essas palavras aos discípulos na última ceia, poucas horas antes dele ser crucificado. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria traído, preso, torturado e morto. E mesmo assim ele disse: não se perturbe o vosso coração. Jesus não estava negando a realidade. Ele estava nos ensinando que é possível ter paz, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. E então ele dá o segredo: credes em Deus, crede também em mim. A solução para o coração perturbado é confiar. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É descansar na soberania de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Mas como fazer isso na prática? Como parar de se preocupar? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia ensina. Primeiro, você precisa guardar o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha que palavra poderosa, irmãos. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa vigiar os seus pensamentos, porque tudo começa na mente. Antes de você sentir a ansiedade aí no peito, você teve um pensamento de preocupação na sua mente. Provérbios 23, versículo 7, Salomão escreveu o seguinte: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você se torna aquilo que você pensa. Se você passa o dia todo pensando em problemas, em tragédias, em tudo que pode dar errado, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, perturbada, sem paz. Mas se você disciplina sua mente para pensar nas promessas de Deus, na fidelidade dele, na bondade dele, você vai se tornar uma pessoa cheia de paz. Toda vez que vier um pensamento de preocupação, não deixe ele se instalar. Não fique ruminando esse pensamento. Resista desde o início. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz para nós resistirmos permanecendo firmes na fé. Resista ao primeiro pensamento de preocupação, porque se você deixar entrar, ele vai chamar outros e logo a sua mente vai estar cheia de ansiedade. Segundo, você precisa lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz isso: lancem sobre ele
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Repara só, não diz para você gerenciar a ansiedade. Não diz para você controlar a ansiedade. Diz para você lançar sobre Deus. Isso é um ato de humildade. É reconhecer o seguinte: Deus, eu não consigo carregar isso. Eu não tenho forças. Eu preciso de Ti. Quando você reconhece, quando você faz isso, Deus assume o controle. Ele cuida, Ele resolve. Salmo 55, verso 22 diz assim, olha, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Deus não vai deixar você cair, mas você precisa entregar de verdade, sabe? O problema é que muitas vezes nós dizemos que entregamos, mas continuamos carregando o fardo. Nós oramos, mas logo estamos preocupados de novo. Isso não é entregar, irmãos. Entregar é soltar de verdade. É confiar que Deus vai cuidar. É descansar com a certeza de que Ele está no controle. Terceira coisa, você precisa se lembrar das vezes que Deus já foi fiel com você. Quando a preocupação vier, olha para trás. Lembra das vezes que você achou que não ia conseguir, mas Deus te sustentou. Lembra de todas as vezes que você pensou que era o fim, mas Deus abriu um caminho. Quando você não tinha nada e Deus te deu a provisão, Deus te deu aquilo que você precisava. Se Deus foi fiel lá no passado, Ele vai ser fiel também no futuro. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que te ajudou antes vai te ajudar de novo. O Deus que te livrou antes vai te livrar de novo. Então, não deixe a preocupação apagar a memória da fidelidade de Deus. Quarto, você precisa crer que quando você ora, a resposta já está a caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus disse o seguinte, palavras de Jesus, hein? Olha o que ele disse. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. Aleluia. Irmãos, isso é fé. Não é esperar ver para crer. É crer antes de ver. Quando você ora por uma situação, não fique ansioso esperando a resposta. Apenas creia que Deus já ouviu, já está trabalhando, já está resolvendo. Pode ser que você não veja isso imediatamente, como a gente gostaria, né? Mas no tempo de Deus, a resposta vai se manifestar. E enquanto você espera, descanse, adore, não se perturbe, confie nele. E agora, deixa eu te falar sobre o que Jesus disse no versículo 27 desse mesmo capítulo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus nos deixou a sua paz. Isso não é uma promessa para o futuro, é uma herança que já é nossa. A paz de Deus já está disponível para você agora. Apenas tome posse dela. Mas repara que Jesus diz assim, olha, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, você tem paz. Quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a sair do controle, a paz vai embora. Mas a paz de Jesus não depende dos ventos favoráveis. É uma paz que funciona mesmo na tempestade. É a paz que permanece, sabe? Quando tudo parece não ter saída. Essa paz, ela vem do fato de você saber que Deus está no controle, irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 7, fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que significa isso? Que a paz de Deus
não faz sentido para o mundo. As pessoas vão olhar para a sua situação e não vão entender como você pode estar em paz. Elas vão olhar e dizer assim: ué, mas ele não estava numa crise? A família dele não estava enfrentando aquela situação, aquela tempestade? Como que ele consegue manter essa paz? Você está em paz porque confia em Deus, porque sabe que Ele cuida de você e porque você já entregou tudo nas mãos dele. Amém? Então hoje eu quero te desafiar. Pare de perturbar o seu coração. Pare de se preocupar. Pare de carregar fardos que Deus nunca te pediu para carregar. Escolha confiar. Escolha descansar. Escolha a paz. E quando vier a tentação de se preocupar, lembra dessa palavra. Lembra que Jesus ordenou: não se perturbe o vosso coração. A preocupação não muda nada, ela só rouba a sua paz. Deus tem cuidado de você. A paz de Jesus já é sua. Você pode viver em paz. Não porque a sua vida é perfeita, mas porque o seu Deus é fiel. Não porque você não tenha problemas, mas porque você tem um Deus que é maior do que todos os seus problemas. A paz está em você, não porque você é forte, mas porque Deus é a sua força. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários isso, olha: eu escolho a paz de Deus. Faça essa declaração de fé. Eu escolho a paz de Deus. E se existe alguma situação específica que está perturbando você, alguma coisa que tem tirado a sua paz, que tem minado as suas forças, escreva essa situação aqui nos comentários, porque eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, isso não é por acaso, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Então escreva o nome dela aqui, porque quando você escreve o nome dela, essa pessoa passa a ser alvo de uma grande corrente de oração, de pessoas que vão orar pela vida dela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus da paz. Obrigado porque o Senhor não nos criou para viver perturbados, ansiosos e preocupados. O Senhor nos criou para vivermos em paz, descansando em Ti. Ó Deus, nos perdoa por cada um dos nossos pecados, pelas vezes em que escolhemos a preocupação em vez da confiança. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que perturbamos o nosso coração, em vez de descansar em Ti. Eu peço agora que o Senhor liberte cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Ó Deus, liberta ela da preocupação, da ansiedade, do coração perturbado. Que todas as pessoas que assistirem a essa palavra experimentem a paz que excede todo entendimento. Que elas aprendam a guardar o coração, a vigiar os pensamentos, a resistir às preocupações desde o início. Ó Deus, nos ajuda a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda a lembrar da Tua fidelidade lá no passado e a crer que o Senhor também será fiel no futuro. Nos ajuda a descansar, ó Deus, na certeza de que quando oramos, a resposta já está a caminho. Que a paz de Jesus, que não depende das circunstâncias, encha o coração de cada um. Que essa irmã e esse irmão saiam dessa palavra aqui com o coração leve, com a mente tranquila, com a alma em paz, porque Tu és fiel e Tu tens o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quiser
contribuir com esse projeto evangelístico, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo ministrou ao seu coração, compartilhe essa mensagem com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão. Mande para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 João capítulo 2, do verso 1 ao 6, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Uma das maiores ilusões que a gente alimenta no nosso coração é a de que conhecer a Deus é simplesmente ter informações sobre ele. Nós sabemos datas, personagens, histórias bíblicas, nós conseguimos citar versículos de cor, discutir teologia com eloquência e muitas vezes, mesmo com tudo isso, nossas vidas permanecem intocadas pela realidade do poder transformador de Deus. Conhecimento bíblico sem transformação é só especulação religiosa. É como tentar descrever uma montanha para alguém que nunca a viu, imaginando que a sua descrição vai substituir a experiência de estar diante dela. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar milhares de vidas com a palavra do Senhor. Irmãos, João escreveu estas palavras aos seus filhinhos na fé, com um propósito que não é apenas intelectual, mas que é profundamente existencial. Ele não está preocupado apenas em nos oferecer doutrinas corretas, mas em nos guiar para uma vida que corresponda àquilo que dizemos crer. E isso começa com uma confissão incômoda. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Tem uma honestidade perturbadora nessa frase. João não promete uma vida sem lutas, sem quedas, sem o confronto constante com nossas fraquezas. Ele conhece a realidade da condição humana, conhece o coração, porque o Espírito Santo revelou para ele que, mesmo os filhos de Deus, continuam sendo tentados e continuam com a capacidade de pecar. Mas ele escreveu isso não como justificativa, como uma permissão para o pecado, mas sim como um aviso para nós. É um grito de alguém que nos ama, tentando nos proteger dos efeitos devastadores que o pecado provoca em nossas almas. O que João está nos dizendo é que o pecado não é uma opção para o cristão, é uma consequência possível da nossa liberdade e da nossa fraqueza. A diferença é que nós temos algo que o mundo não tem. Temos um intercessor, alguém que está permanentemente junto ao Pai em nosso favor. Não é um advogado qualquer, mas é Jesus Cristo, o justo. Aquele que nunca conheceu o pecado, que é a integridade absoluta, a justiça encarnada. Ele está intercedendo por você nesse exato momento. Essa é uma das promessas mais consoladoras
e também uma das mais desafiadoras da Bíblia. É consoladora porque nos oferece a esperança quando caímos, e certamente nós vamos cair muitas vezes. E ela é desafiadora porque revela o caráter daquele que intercede por nós. Jesus não é um juiz que nos condena, nem um Deus distante que se recusa a nos perdoar. É aquele que, na sua justiça perfeita, nos representa diante de um Deus que é igualmente perfeito em sua santidade. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, escreva essa frase: Jesus é o meu advogado. O apóstolo João nos lembra de algo fundamental. Jesus não é apenas o intercessor pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. A palavra grega para propiciação é hilastério, que significa literalmente o lugar de misericórdia, ou aquele que apazigua a ira. No contexto do templo, era a cobertura da Arca da Aliança, onde Deus se encontrava com o povo. Mas aqui, João está dizendo que Jesus é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. Ele é a ponte entre um Deus infinitamente santo e uma humanidade pecadora e finita. Mas aqui vem um ponto muito importante: o que separa a fé verdadeira da ilusão religiosa. João passa a abordar o conhecimento de Deus de uma forma que desconforta qualquer um que pretende viver uma vida dupla. Ele diz assim, olha, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecimento verdadeiro de Deus não é contemplação fria e desinteressada. Não é um exercício intelectual. Conhecimento de Deus é obediência. Essa é uma verdade que nos desafia de uma forma profunda. Porque é muito fácil a gente se chamar de cristãos, de crentes, de filhos de Deus, enquanto continuamos praticando aquilo que sabemos estar em desacordo com os mandamentos dele. É fácil separar a fé da conduta, a crença da prática. João nega completamente essa possibilidade. Para ele, um cristão que não obedece é uma exata contradição. E ele é ainda mais incisivo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Não é alguém que está errado, que está confuso ou que precisa de mais instrução. É um mentiroso. Porque se você verdadeiramente conhece Jesus Cristo, isso vai transformar as suas escolhas, seus valores, suas prioridades. A desobediência deliberada é uma negação prática da afirmação verbal da sua fé. Há uma integridade radical entre aquilo que nós pregamos e aquilo que praticamos. Não há perfeição, porque João já reconheceu que o cristão pode pecar, mas a honestidade, a sinceridade, a disposição de confessar quando falhamos e de nos levantarmos novamente, confiando na intercessão de Cristo. Mas então João oferece algo maravilhoso. Se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. A obediência não é só uma conformidade externa, não é só submissão mecânica. A obediência verdadeira é o contexto onde o amor de Deus atinge sua plenitude em nossas vidas. Quando nos submetemos aos mandamentos de Deus, não por medo ou por obrigação, mas por amor. Aí nós experimentamos a profundidade do amor dele de uma forma que a desobediência nunca permitiria. É como se João estivesse dizendo: o amor de Deus não é apenas para ser recebido passivamente. Ele é para ser vivido, praticado, encarnado nas nossas decisões diárias. E é nessa encarnação que o amor de Deus atinge a sua perfeição em nós. E como sabemos se realmente estamos em Deus? Tem um teste prático. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Jesus é o padrão, Ele é a medida. Não uma medida inalcançável que nos leva ao desespero, mas um padrão que nos chama para ir mais alto, para sermos melhores, para aquilo que nossa nova natureza em Cristo aspira a ser. Andar como Jesus andou significa viver com compaixão pelos marginalizados, com integridade diante das tentações. Significa perdoar quem nos ofendeu, sacrificar as nossas vontades em favor dos outros, andar em fidelidade aos mandamentos de Deus, mesmo quando isso nos custa renúncia. Significa permitir que o Espírito Santo molde as nossas reações, nossas palavras, nossas atitudes, de forma que elas reflitam aquele que é nosso Senhor e Salvador. E tem uma beleza nessa progressão que João nos apresenta. Começa com a graça. Nós temos um intercessor quando caímos. Passa pelo conhecimento. Precisamos realmente conhecer a Deus através da obediência. Continua com o amor. A obediência aperfeiçoa o amor de Deus em nós. E termina com a imitação. Devemos andar como Jesus andou. Não há escape dessa lógica. Não existe uma forma de professar a fé em Cristo e viver de acordo com as práticas do mundo. Não tem jeito de dizer que o conhecemos se continuamos praticando a desobediência. Assim como não podemos ser cristãos e viver em desespero por causa disso, porque a graça de Deus vai nos encontrar sempre que caímos e a intercessão de Cristo nos sustenta. O desafio que João coloca diante de nós é inegociável. Ou vivemos aquilo que professamos, ou admitimos que ainda não compreendemos verdadeiramente quem é Jesus e o que realmente significa seguir a Ele. Não tem um meio termo confortável aqui. Não há cristianismo de conveniência que sobreviva ao confronto com esse texto. Mas eis o consolo, o fio de esperança que permeia tudo isso. Você não está sozinho nessa jornada. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Temos a garantia de que, por mais que a gente caia, existe a graça esperando por nós. A obediência não é uma escravidão, mas uma libertação. Quando nós obedecermos aos mandamentos de Deus, nós vamos experimentar uma liberdade que o mundo nunca vai compreender. A liberdade de sermos verdadeiramente nós mesmos, refletindo a imagem daquele que nos criou e que nos redimiu. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, diante dessa palavra, você é desafiado a examinar a sua vida. Não para condenação, mas para transformação. Pergunte a você mesmo: eu realmente conheço a Jesus? Minhas ações, minhas escolhas, meu caráter estão em harmonia com aquilo que eu professo com meus lábios? Eu estou andando como Jesus andou? Ou eu estou buscando uma forma confortável de cristianismo que não me custa nada? E quando a resposta revelar que eu falhei, como certamente vai acontecer, porque todos nós falhamos, lembra disso, nós temos um intercessor. Existe perdão para mim e para você. A graça de Deus é renovada a cada manhã. Mas que isso não seja uma desculpa para você continuar caindo. Que seja um incentivo para nos levantarmos, confessarmos e seguirmos em obediência cada vez mais profunda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu quero orar por você. Não importa o quão fundo o pecado tenha te levado. Hoje Deus está estendendo as mãos para você e te dando uma nova chance. Se existe pecado na sua vida, se arrependa e confesse a Deus. Se você quer que eu ore pela sua vida, coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, interceda por essa pessoa agora e declare pela fé: Jesus é o meu advogado. Amém? Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu,
Hoje nós ouvimos e compreendemos a exigência radical que o Teu Espírito Santo nos coloca através de João, que conhecer a Ti verdadeiramente significa obedecer aos Teus mandamentos. Que não seja uma verdade apenas intelectual, mas que seja uma verdade que transforma nossas vidas, nossas escolhas, nossas prioridades. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes buscamos uma religião confortável, uma fé que não nos custe nada, que não nos desafie a crescer, a mudar, a nos submetermos à Tua vontade. Nos perdoa por clamarmos o Teu nome enquanto nos recusamos a obedecer aos Teus mandamentos. Perdoa-nos por professar a Tua senhoria e viver como se fôssemos donos de nossas próprias vidas. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso intercessor, que está junto a Ti em nosso favor. Que quando caímos, e sabemos que cairemos, o Senhor nos encontre não com condenação, mas com graça. Que a Tua misericórdia nos levante e nos fortaleça para seguir adiante. Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Cria em nós uma nova disposição de obedecer, não por medo nem por obrigação, mas porque verdadeiramente Te conhecemos e Te amamos. Que o Teu amor seja aperfeiçoado em nós, através de uma obediência radical e sincera. Capacita-nos a andar como Jesus andou. Que as nossas atitudes reflitam a Tua compaixão. Que as nossas palavras reflitam Tua verdade. Que as nossas ações reflitam o Teu sacrifício. Que aqueles que nos veem vejam em nós um reflexo do caráter de Cristo. Que a certeza de que somos conhecidos por Ti, que permanecemos em Ti, nos dê força para enfrentar as tentações de um mundo que oferece atalhos fáceis e caminhos que parecem corretos, mas que nos afastam do Senhor. Por fim, Deus, que hoje, nessa semana que está começando, nós possamos viver com integridade. Que as nossas casas sejam lugares onde Cristo é realmente o Senhor. Que as nossas comunidades vejam em nós uma diferença que só pode ser explicada pela graça e pela presença do Espírito Santo. Que as nossas vidas proclamem silenciosamente, mas de forma eloquente, que conhecemos a Jesus Cristo e que isso transformou tudo em nós. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Que a Tua vontade se cumpra na vida dessa pessoa. Ó Deus, e que cada pedido escrito aqui seja atendido segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é melhor do que a nossa. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo é o seu advogado. Ele intercede por você diante do Pai. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você sente no coração o desejo de apoiar o nosso ministério, de contribuir com essa obra, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu quero falar sobre algo que talvez, assim como eu, você já tenha sentido aí no seu coração. Talvez você tenha olhado ao redor e percebido que alguma coisa no mundo não está bem. Parece que o mundo está mais pesado, mais cansativo, mais confuso. Você olha as notícias e parece que toda semana ou todo dia tem uma catástrofe. Quando a gente pensa que já viu de tudo, vem uma notícia pior do que a da semana passada. Nem parece que o ano acabou de começar.
Você conversa com as pessoas e percebe um cansaço generalizado, sabe? Uma ansiedade que parece que está tomando conta de todo mundo. E talvez você tenha se perguntado, o que é que está acontecendo? Por que é que tudo parece ser tão difícil? Será que sempre foi assim? Ou será que nós estamos vivendo dias diferentes? Hoje eu quero te mostrar que a palavra de Deus já falava sobre esses dias. E mais do que isso, ela também nos mostra onde nós podemos encontrar refúgio, esperança e paz no meio de tudo isso. Sabia que quando você dá um like aqui no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, é relevante, e ele recomenda esse vídeo para mais 10 pessoas? Então, dê o like agora, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que o YouTube cancelou a inscrição de um monte de gente. Então confere aí se você continua inscrito aqui no canal Minuto com Deus, por favor. Hoje eu vou ler o texto da Bíblia na versão A Mensagem. Aliás, por falar nisso, eu marquei essa Bíblia que eu uso aqui no vídeo. Se você quiser adquirir por esse link aqui embaixo, o nosso canal recebe uma comissão. Então, caso você queira adquirir essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia que eu uso, clica nesse link aqui, tá bom? 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, na versão A Mensagem, diz assim: Não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Nós vivemos a era da informação total. Nós nunca tivemos tanto acesso a tanta informação com tanta facilidade como nós temos agora. Nunca se falou tanto, nunca se compartilhou tanto conteúdo. E, incoerentemente, nós nunca estivemos tão confusos, tão cansados e também tão vazios. Em poucos minutos, com o celular nas mãos, nós tomamos conhecimento de guerras que têm se arrastado durante décadas, sem solução, de crimes muitas vezes hediondos, praticados contra pessoas e até contra animais. Crimes que nos assustam e nos chocam por causa da frieza de quem os cometeu. Nós ficamos sabendo de escândalos envolvendo líderes políticos, líderes religiosos e pessoas ligadas à arte e à cultura. A verdade é que tudo isso tem feito com que nos tornemos uma sociedade adoecida pela ansiedade, pelos vícios, pela solidão e pela falta de sentido, pela falta de propósito. O mundo segue conectado por cabos e satélites, mas ao mesmo tempo profundamente desconectado daquilo que sustenta a vida, Deus. E sabe o que é mais grave? Isso não acontece por acaso. O que nós estamos presenciando não são fatos isolados, são sintomas. Sintomas de uma humanidade que se afastou da sua fonte. Quando a Bíblia descreve tempos difíceis, ela não está falando apenas de crises externas, mas de um colapso interior. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, obcecadas por dinheiro, por aparência, pelo poder. Para muitos, as relações se tornaram descartáveis. As famílias estão sendo destruídas. Nós percebemos uma falta de respeito, sabe? De empatia, de autocontrole. Você já percebeu que o nosso coração está ficando meio cauterizado? Tem notícias que não nos chocam mais. A cultura que nós temos alimentado ou que nós temos presenciado é uma cultura que
parece que está normalizando a crueldade, que está romantizando o egoísmo e transformando tudo, até mesmo a fé, em um grande espetáculo. A passagem bíblica que eu li aqui é assustadoramente atual. Ela descreve homens e mulheres egocêntricos, arrogantes, profanos, sem amor, sem domínio próprio, amantes do prazer mais do que de Deus. Pessoas que mantêm uma aparência de espiritualidade, mas que negam o poder transformador da fé. É como se o texto do apóstolo Paulo tivesse sido escrito especificamente para esse tempo, para o nosso tempo. Hoje eu quero que você entenda uma coisa fundamental. O problema do mundo não é apenas político, não é só econômico ou social. O problema do mundo é principalmente espiritual. A humanidade está doente porque se afastou do médico. E quando nos afastamos de Deus, o nosso coração perde o rumo. O ser humano passa a buscar sentido onde não há vida, no consumo excessivo, no sexo sem limites, na validação das redes sociais, no poder, no dinheiro, na fama, no status. E o resultado disso é uma geração ferida, sobrecarregada e emocionalmente exausta. Nunca se falou tanto em saúde mental e nunca se viveu tão mal por dentro. A geração mais privilegiada da história, com todos os recursos da ciência, da tecnologia, da comunicação, se tornou a geração mais ansiosa que já existiu. Pensa nisso. Nós temos mais conforto, mais recursos, mais possibilidades do que qualquer geração antes de nós. E ainda assim, estamos vazios. Porque nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio que só Deus pode preencher. Nós estamos tentando saciar uma fome espiritual com pão terreno. E isso não funciona, irmãos. Mas diante de tantas catástrofes, tanta notícia ruim, eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia não apenas diagnostica o problema, ela aponta a cura. A resposta para os anseios da humanidade não é uma nova ideologia, um novo sistema, um novo aplicativo ou uma nova promessa vazia. A resposta tem nome: Jesus. Ele é o descanso para os cansados, o alívio para os sobrecarregados, a cura para os feridos da alma. Onde o mundo oferece fuga, Jesus oferece transformação. Onde o mundo anestesia a dor, ele restaura o coração. Onde o mundo quer te dar mais prazer momentâneo, Jesus quer te oferecer vida plena, vida abundante. Jesus não veio maquiar o problema do mundo. Ele veio tratar a raiz. Ele não ignora a dor humana. Pelo contrário, ele entra nela e ele é capaz de curar essa dor, por pior que ela seja. Jesus não se afasta das pessoas que estão feridas. Pelo contrário, ele se aproxima delas. Ele as acolhe com seus braços de amor. Em um mundo cada vez mais duro, cada vez mais frio, mais violento, Jesus continua sendo o nosso refúgio, o nosso abrigo e a nossa esperança. Mesmo quando tudo parece estar em caos, quando você se firma nele, você encontra segurança. Não uma segurança baseada nas circunstâncias, mas uma segurança que vem de saber quem está no controle. Uma paz que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que habita dentro de nós, ou do que habita dentro de nós. Se você chegou aqui nesse vídeo hoje cansado, aflito, ansioso, sem esperança, eu quero que você tome posse dessa palavra. Tempos difíceis não significam tempos sem Deus. Pelo contrário, é justamente nos dias mais sombrios que a luz dele brilha com mais força na sua vida. Ainda que nós estejamos vivendo em um momento ou em um mundo marcado pela violência, pela injustiça e pela corrupção,
nós não precisamos viver dominados pelo medo. Eu e você podemos descansar à sombra do Altíssimo. Nós podemos caminhar confiantes, porque aquele que guarda as nossas vidas não dorme, não falha e não nos abandona. 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas Deus continua nos guardando. Por isso, não seremos atingidos. Não porque nós somos melhores, mas porque temos um Pai que nos protege, que nos sustenta e que jamais nos deixará. Agora, eu te convido a buscar a presença desse Deus em oração, junto comigo. Escreva aqui nos comentários o motivo da sua oração. O que tem te afligido? O que tem te angustiado? Qual é a dor que você carrega dentro de você? Talvez a sua mente esteja sobrecarregada com tanta informação, sabe? Com tantas notícias ruins. Talvez você esteja vivendo ansioso, ansiosa, por causa de algum problema pessoal, alguma coisa que está acontecendo com você ou com alguém da sua família. Agora é hora de entregar os seus problemas nas mãos de Deus e confiar nele. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva nos comentários assim, olha: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nosso refúgio e nossa fortaleza. Diante dessa palavra, nós nos apresentamos em Tua presença, reconhecendo que temos vivido dias confusos e difíceis. O mundo está um caos, a violência nos assusta, a injustiça nos causa indignação, porque parece que o coração humano está cada vez mais distante do Teu amor. Mas hoje nós escolhemos levantar os nossos olhos para Ti, para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Nós reconhecemos que só em Ti há descanso verdadeiro, cura para as feridas da alma e direção para os nossos passos. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós trazemos diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. E até mesmo aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas estão sem forças até para orar, Deus. Mas o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, aquele que conhece a nossa mente. E ainda que não tenhamos expressado a nossa dor, a nossa oração, o Senhor já a conhece. Eu apresento a Ti todos aqueles que estão enfrentando batalhas na mente. Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura. Toca nos corpos enfermos, sara essa dor, cura essa enfermidade que tem roubado a paz desse teu filho, dessa tua filha. Que o teu poder de cura se manifeste na vida de cada um que está clamando a Ti nesse momento. Pai, eu oro também por aqueles que lutam pelo sustento de suas famílias, que enfrentam dificuldades financeiras, que não sabem como pagar as contas do próximo mês. Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abre portas de emprego, que o pão de cada dia não falte em nenhuma mesa. Eu quero interceder pelos casamentos que estão em crise. Não permita, Deus, que essa família seja destruída. Derrama o Teu amor sobre cada lar. Cura as mágoas. Quebra as barreiras do orgulho e do ressentimento. Que onde há guerra, que haja paz. Que onde tenha havido divisão, que haja reconciliação, Senhor. Sabemos que Tu estás à porta do coração de cada um, querendo fazer parte da nossa vida. Entra em nossas vidas, Pai. Sacia a nossa fome espiritual. Enche-nos com a Tua presença, que possamos conhecer mais do Teu amor. Guarda-nos em meio a esse tempo. Mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando, nós queremos descansar à Tua sombra. Livra-nos do medo que nos paralisa,
da frieza que quer endurecer o nosso coração e da sedução de um mundo que promete muito, mas que só nos entrega vazio e solidão. Renova as nossas forças como as da águia, fortalece a nossa fé, enche-nos com a tua paz. Pai, eu oro por essa pessoa que está passando pelo vale da sombra da morte, que ela não tenha medo, porque eu sei que a tua presença está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e faça com que o nosso cálice transborde. Ainda que muitos caiam ao nosso redor, que sejamos sustentados pela tua mão poderosa, que sejamos luz em meio à escuridão, que possamos fazer a diferença nessa geração perversa e corrupta, sendo testemunhas vivas do teu amor. Nos conduz pelo teu caminho, guarda a nossa mente, o nosso coração e a nossa casa. Que nada nos separe do teu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem espada. Porque sabemos que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós descansamos em Ti. Nós declaramos hoje que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós, finalmente, habitaremos na Tua casa para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém. Que essa palavra penetre no seu coração como semente boa, plantada em terra fértil. Que ela produza fruto na sua vida, transformando a sua maneira de enxergar os dias difíceis que nós temos vivido. Que você não seja mais alguém que se deixa abater pelas notícias más, mas alguém que encontra esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Que essa mensagem te lembre todos os dias de que você não está sozinho, de que há um Deus que cuida de você e que te sustenta com a sua mão poderosa. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Compartilhe essa palavra. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser e puder, seja membro do canal. Se não puder, não tem problema. As mensagens são postadas aqui todos os dias. Mas se você quiser ser membro, você vai pagar apenas R$ 7,99. Você pode nos ajudar também através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu
acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte: pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo.
Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui.
Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua palavra, aprendendo mais da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a Tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a Tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos.
Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor. Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus.
e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo, crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho,
medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora, com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver.
que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.